Se você caiu nesse vídeo, certamente você está querendo entrar com uma ação judicial. Então, como esse é seu objetivo, eu vou explicar aqui para você tudo que você deve saber antes de entrar com uma ação judicial. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para você saber na prática se você tem ou não direito a determinada coisa e também como que você deve fazer para reunir provas e conseguir aí ter mais chance de ganhar essa sua ação judicial. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que eu tiver um tema novo para trazer aqui para vocês, vocês vão saber em primeira mão e poder então usar isso aí na sua vida particular, beleza? Então, eu tenho que definir esse tema aí por alguns tópicos. E o primeiro dele é que não existe causa-ganha. É a primeira coisa que você deve saber. Então, independente de qual que é o pedido que você vai fazer na justiça, você não pode contar com aquela ação para nada, porque a justiça varia as suas decisões, então não é porque uma determinada pessoa ganhou uma ação judicial que é parecida com a sua, que você vai ter o mesmo resultado. Isso porque depende de como que você fez o pedido, da quantidade de provas que você tem e principalmente do entendimento do juiz daquela sua causa. Então, primeiro ponto que você deve saber, não existe causa-ganha. Assim como não existe causa-ganha, eu costumo dizer que não existe causa perdida. Porém, para entrar com uma ação que existe um certo risco, você vai ter aí um custo muito maior do que entrar com uma ação onde você provavelmente vai ter ali sucesso na sua empreitada. Então, não acredite quando alguém chegar para você e falar que essa causa é ganha, que isso aí você não perde de jeito nenhum, porque isso não é verdade. Eu já presenciei diversos clientes que se frustraram com algum processo que eles caracterizavam como causa ganha e acabaram perdendo, assim como já tive algumas surpresas de processo que até eu acreditei que eu não fosse ganhar e aí conseguimos ganhar no final. Então, o primeiro ponto é esse. Então, você jamais vai acreditar que uma pessoa que tem um processo parecido com o seu, ou até mesmo idêntico ao seu, você vai ter o mesmo resultado. Isso é o objetivo da justiça, mas nem sempre isso aí é obtido. Então, não é porque você entrou com uma ação que outra pessoa vai conseguir ganhar e vai ter o mesmo resultado dessa sua ação. Eu já tenho vários exemplos aqui de processos semelhantes onde eu tive resultados completamente diferentes. Um ganha dano material, o outro ganha dano moral e vice-versa, ou alguns ganham os dois pedidos, outros perdem os dois. Então, para cada situação, há um tipo de julgamento, a depender do juiz, a depender do cartório, a depender dos pedidos, a depender da quantidade de provas que você consegue para registrar ali o seu pedido. Segundo ponto que você deve saber, quando que você pode entrar com uma ação no juizado especial? O juizado especial, também conhecido como juizado de pequenas causas por todo mundo, é aquele juizado onde vão estar ali as ações de menor complexidade e uma ação que onde normalmente ela acaba muito mais rápido do que um processo na justiça comum. Mas para isso você deve saber o seguinte: primeira coisa, você não precisa de advogado em ações cujo valor total dos seus pedidos não ultrapassem 20 salários mínimos. Então, se você quiser entrar sem advogado, seu pedido vai ter que ser limitado ali a 20 salários mínimos. Aí você pode ir no juizado da sua região, pode tentar marcar um horário para. Você pode tentar agendar um horário pelo telefone, mas o que normalmente acontece é que você vai se dirigir até esse juizado especial, vai realizar um procedimento chamado de atermação, onde o servidor do judiciário vai colocar no papel tudo o que você quer e assim vai dar início a essa ação judicial. Agora, se os seus pedidos vão ultrapassar o valor desses 20 salários mínimos, aí dessa forma você vai ser obrigado a ter um advogado para te representar nessa ação. Normalmente você vai ser obrigado ali a participar de no mínimo uma audiência e vai ter o resultado então no final desse processo. E o seu processo não pode ter um procedimento mais complexo, como por exemplo, se você precisar de uma perícia, essa ação não vai poder ser ajuizada no juizado especial. E sempre antes de entrar com uma ação, ainda que sem advogado, tenta consultar um advogado para saber se realmente você está adotando o caminho correto. Porque normalmente
Porque muitas vezes eu vejo clientes que entram sozinho com procedimentos no juizado especial e por algum problema, por não colocar um determinado tipo de prova, ou até mesmo pelo jeito que foi redigida a termação, a pessoa deixa de colocar ali um dos pedidos que seria principal nessa ação. Então, primeiro, consulta um advogado e fala, ó, quanto que vai custar para você entrar com essa ação para mim, quanto que você cobra, você faz contrato de risco ou não, e assim esse advogado vai poder te dar um parecer melhor se essa é uma ação que você pode ajuizar sem advogado ou se é melhor você ter um advogado ali para te representar. Muitas vezes você vai achar, vai ter a impressão que entrar com um processo sem advogado vai ser melhor para você, mais barato. Só que eu já vi diversos casos onde a pessoa contrata o advogado e o dinheiro que ela recebe ao final dessa ação é maior do que outra pessoa que entrou com um processo semelhante, porém sem advogado. Porque o advogado ele vai ter ali o poder de maximizar os seus ganhos, vai aumentar ali o seu ganho naquele processo judicial, ele vai aumentar as chances de você ganhar esse processo judicial, então nem sempre é o meio mais barato de se entrar com uma ação sem advogado. Muitas vezes você pode até conseguir um advogado que faça com você um contrato de risco, onde ele só vai receber a remuneração dele após o final do processo e se você ganhar o processo. Então, na maioria desses casos, é mais barato, você vai sair com mais dinheiro contratando um advogado, pagando um advogado, do que simplesmente entrando sozinho no juizado especial, onde pode acontecer algumas coisas que vão atrapalhar o desempenho do seu processo e também o quanto você pode ganhar com esse processo. Agora, outro ponto que você deve saber, o terceiro ponto é: e se você entrar na justiça comum, quais são os riscos? Primeira coisa que você deve saber é que você vai ter que pagar custas processuais para entrar com uma ação na justiça comum. E isso aí vai variar de estado para estado, vai variar de acordo com o valor da causa. Então, aqui no meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, ele tem uma das custas judiciais mais caras do Brasil. Então, se você for entrar com uma ação aqui, provavelmente você vai pagar muito mais do que entrar com uma ação, por exemplo, no Distrito Federal, onde as custas processuais são bem menores do que aqui no meu estado. Então, esse é o primeiro prejuízo que você vai ter para entrar com uma ação. E não é porque você entrou com essa ação que você vai ganhar. Então, esse dinheiro das custas processuais, ele pode não retornar para você, caso você não vença essa ação judicial. E aí, o outro prejuízo que você pode ter é que você vai ter que contratar um advogado, e nem todos os advogados fazem aquele contrato de risco. Então, muitos advogados cobram então, os advogados cobram uma consulta para te atender, para analisar o seu caso, para te dar um parecer jurídico, e eles também cobram para entrar com uma ação judicial. Alguns advogados conseguem não cobrar para você dar entrada nesse processo, mas vão te cobrar um valor ali ao final de uma porcentagem daquele contrato, daquele caso que vai ser analisado ali por ele e vai ser conduzido por esse advogado. Mas você consegue muitas vezes fazer um contrato de risco com o advogado, onde ele só recebe ao final do processo, caso você vença essa demanda. Então, o seu risco já é minimizado ao máximo nesse ponto, porque se você tiver o maior dos prejuízos, que é de não ganhar ação, você só vai ter pago então as custas processuais para o Tribunal de Justiça da sua região. E aí, beleza, Leandro, se eu ganhar a ação, tudo certo, o advogado ganha parte dele, eu recebo o meu, tá? E se eu perder a ação? Aí é o terceiro prejuízo que você pode ter ao entrar com essa ação. Porque caso você perca a ação, além de ter perdido aquele dinheiro das custas, além de eventualmente você já ter pago uma entrada para o seu advogado, você ainda pode ser condenado a pagar os honorários sucumbenciais do, do advogado da outra parte. Então, esse valor varia em média entre 10 a 20% do valor da causa ou do valor dos seus pedidos. E aí você pode ter, então, mais esse prejuízo. Por isso que a gente sempre fala, você deve sempre pesar na balança se vale a pena ou não você correr esse risco de entrar com uma ação. Então, esses são os pontos que você deve ter ciência para saber se você vai ou não entrar com uma ação judicial. Se você falar para mim, Leandro, beleza, eu já sei de todos os riscos, eu estou ciente dos riscos e mesmo assim eu quero dar prosseguimento na ação. Então você vai estar numa situação de extremo conforto, não só para você, quanto para o seu advogado. Porque ainda que você tenha o pior resultado desse processo, que seria perder integralmente esse processo, você então vai estar ciente dos riscos, já vai estar esperando, vai ter planejado isso aí, sabendo da probabilidade de sucesso ou de fracasso dessa sua ação judicial.
Então esse é o ponto, você deve estar preparado para isso e assim que você, assumindo os riscos, fala: "Vamos dar prosseguimento na ação", você não tem mais nada a perder que já não tenha sido ali calculado por você e pelo seu advogado no momento inicial. E aí eu preciso falar uma coisa para vocês: caso vocês tenham documentos suficientes para comprovar para o juiz que vocês não ganham o suficiente para pagar as custas processuais e também para pagar eventual condenação, você pode então fazer uma anexação de alguns documentos, comprovantes de renda e de despesas, comprovando para o juiz que vocês não têm condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu sustento. E aí, nesse caso, o juiz vai avaliar esse documento. É uma análise um pouco subjetiva, então ele vai olhar, ele vai valorar essas provas e se ele concluir que você não tem condições, ele vai te conceder os benefícios da gratuidade processual. Nesse caso, você não corre o risco de pagar custa processual, nem mesmo o honorário sucumbencial do advogado da outra parte. Então, caso essa situação persista durante todo o processo, você elimina aí esses dois riscos que podem ser muito altos para o seu processo. Então, caso você consiga gratuidade processual, seu benefício vai ser muito maior, porque você vai ter minimizado suas chances de prejuízo. Então, essa gratuidade processual, uma vez concedida, ela pode ser revogada pelo juiz, principalmente se a outra parte provar que você não é beneficiário da gratuidade. Então, dessa forma, a outra parte pode juntar até mesmo telas de rede social, falando: olha aqui, o gasto que essa pessoa tem não é compatível com uma pessoa que está ali pedindo a gratuidade processual. Então, fique muito atento e não coloque essas informações que muitas vezes você vai estar ostentando na rede social um dinheiro que você nem tem porque isso aí pode servir de prova para outra parte pedir a revogação da sua gratuidade processual, o que pode trazer um prejuízo para o seu processo. Então, basicamente é isso que você tem que saber para entrar com uma ação judicial. Se você já entrou com uma ação judicial, me fala aqui nos comentários se deu certo, se não deu, se você teve prejuízo, se você ganhou tudo que você pediu, se você perdeu alguma parte do seu pedido, nesses casos de sentença parcialmente procedente, mas conta o seu caso aqui abaixo. Agora, se você quiser sugerir um novo tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, ou mandar uma mensagem, eu peço para que você faça isso por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você conhece alguém que está pensando em entrar com uma ação judicial, envie esse link para eles, compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam ter noção de tudo que ele precisa saber antes de entrar com essa ação judicial. Beleza? Conto com a sua ajuda e um grande abraço.